No episódio anterior, não aconteceu nada de importante não, vamos em frente. Opa, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que já temos aqui no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Prota recebe uma ligação, é o tio Liu falando que as vendas das pílulas estão sendo muito boas, mas eles estão com falta de ervas para continuar fazendo mais delas. Prota fala que tem uma versão melhorada da pílula lendária. O tio Liu disse que vai fazer um leilão para demonstrarem essa pílula nova. Prota chegando em uma mansão, falando que não sabia que a empresa dele tinha um salão de leilão grande assim. O tio Liu chega para cumprimentar eles. Entrando no salão, o tio Liu fala que não sabia que ele tinha uma versão nova da pílula lendária. Ele ficou surpreso com isso. Zhaonan, pensativa, fica se perguntando quantos segredos ele ainda tem escondido. Dentro do salão de leilão, a apresentadora se chama Ye, falando que hoje será leiloado uma versão nova das pílulas da beleza, mas tem poucas unidades, então só os primeiros conseguirão obter uma delas. Mostrando as pílulas, fala que elas são 3 vezes melhor que uma pílula normal, e o preço inicial do leilão é 20 milhões. Os figurantes ficam todos cochichando. Prota pensativo, fala que a pílula normal já tem efeitos lendários, mas nem se compara com essa nova versão. Ning com um sorriso na cara, falando que isso deve ser mentira, já que as pílulas normais já são excelentes, só gente burra vai dar o dinheiro para comprar isso. Prota vê eles falando merda, diz que esses bastardos estão querendo ferrar ele de novo. Aí fala que não está mentindo, falando que essa pílula foi aprovada pelo Ibama. Ning rindo ainda faz piada, falando que não está caluniando, mas ninguém acredita que essa pílula tem um efeito 3 vezes melhor que a pílula normal. Um mestre da família Murong aparece, falando que esse gordo tem razão, eles precisam provar que essa pílula tem esse efeito mesmo, antes de vender ela. Ele chama sua irmã, falando que quando criança ela teve queimaduras de 3º grau, se essa pílula for boa mesmo vai poder curar isso, não é? Ning com seu amigo rindo, falando que isso vai ser um bom show de se ver. O Prota se aproximando, falando que ele pode demonstrar para todos, mas como isso é um leilão, pergunta se ele vai pagar pela pílula. O segurante olhando de longe, perguntando quem é aquele moleque, uma pessoa de cabelo pintado, só observando de longe. Murong fala que se funcionar vai pagar 5 vezes o valor dela. Prota manda Ye trazer a pílula. Ela começa a comer a pílula devagarzinho, todos ficam surpresos com o resultado. O rosto dela começa a restaurar, fazendo ela ficar com a pele lisinha. Todos ficam desesperados, gritando que querem uma pílula. Ning com seu amigo já se aproximam para se desculpar, falando que foi erro deles por terem falado besteira. Pergunta se ainda podem ter uma pílula nova dessa. O Prota com uma risadinha maligna, fala que tem uma pílula que Feixe pode deixar eles mais jovens. Eles comem rapidamente, falando que vão voltar a ser selvagens de novo. Eles ficam surpresos e começam a sentir algo estranho, e começam a enxergar um ou outro mais bonito, falando que não conseguem se conter, vão fazer aqui mesmo. Os dois começam a se pegar no meio de todos, em cima do prédio. O líder dos assassinos falando que eles estão se divertindo, mas logo Yang estará morto. O tio Liu falando que o efeito dessa pílula nova são mesmo incríveis. Prota fala que não tem problema o que aconteceu com o Ning, não é? E o seu amigo antes. Tio Liu falando que até mesmo na delegacia foi difícil separar os dois. Uma névoa roxa começa a se espalhar. Todos ficam falando que estão sentindo um cheiro muito bom. Zhaonan começa a desmaiar, falando que não está se sentindo bem. Com todo mundo jogado no chão, o Prota fala que acha que tem algo estranho com esse cheiro. O líder se aproxima, falando que o cheiro não funcionou com ele. O Prota pergunta quem é ele, mas já toma um socão e defende por pouco. Cuspindo sangue, fala que ele é muito rápido, sai deslizando, padrão. Usando sua aura, fala que eles já estão perturbando demais. Agora chegou a hora dele morrer. O líder avançando, fala que foi essa aura que eles tinham falado antes, precisa atacar antes. O Prota puxa sua espada do bully, mas ainda assim é jogado para trás. A mulher de cabelo branco aparece atrás do Prota, falando que ele está sobrecarregado com muita energia maligna. Se continuar assim, ele vai virar um demônio, falando que a pessoa com que ele está lutando é Shang Bai e está no 5º nível Jin Negro, e pela força que está sentindo do Prota, ele está apenas no 4º nível. Prota pensativo, diz que se ela está dizendo que ele não está na altura dele, quer dizer que existe uma grande diferença entre o 4º e o 5º nível Jin Negro. Shang Bai sério pergunta o que o King veio fazer em um lugar como esse, e como isso não tem nada a ver com ela, manda ela sair fora. Já avança dando uma bicada
bicuda. E o King puxa sua espada e dá uma sequência de golpes, jogando Shang-Bai para trás, fazendo ele se deitar em uma cama de pedra. E o King já avança para tentar dar outro golpe. Shang-Bai se afastando, fala que faz muito tempo que não vê ela, mas ela continua forte. E o King dá um golpe de poeira que faz Shang-Bai ir longe. Ele caindo no chão, pergunta por que ela está lutando contra ele. E o King se aproxima falando que no momento precisa do Yang. Ela começa a sentir algo, falando por que isso foi acontecer logo agora. O Prota pergunta se está tudo bem com ela, se aproximando dela, fala que ela está congelando, deve ser por isso que ela precisa da ajuda dele. Shang-Bai levantando, fala que não sabia que ela ainda não tinha curado a doença dela. Usando sua aura, fala que ela não vai poder lidar com ele do jeito que ela está agora. O Prota, usando seus olhos do cultivador, consegue ver que a energia dele está aumentando muito, fica preocupado, falando que agora ele alcançou o 8º nível do Reino Jin Negro. E o King fala que isso é uma técnica maligna que ele treinou. Quanto mais machucado ele estiver, mais forte ele fica. Ela manda o Prota não se preocupar, falando que mesmo que tenha que sacrificar a vida dela, vai protegê-lo. Começa a fazer um discurso, falando que Shang-Bai estava cooperando com estrangeiros, mas agora vai eliminar ele. Mas ela inesperadamente desmaia. Shang-Bai fala que ela estava apenas fingindo, e agora não tem ninguém aqui, vai acertar as contas deles. O Prota pensativo fala que desse jeito que está, não vai conseguir ganhar, vai ter que chamar seu mestre. Shang-Bai fala que agora que ele descobriu que não pode ganhar dele, é melhor entregar a receita da pílula e morrer logo. O Prota com um sorriso na cara, fala que não tinha pensado nisso antes. Ele Prota puxa 3 pílulas na mão, falando que com essas pílulas vai poder aumentar o seu nível instantaneamente. Shang-Bai tenta se aproximar para impedir ele de comer, mas é empurrado por uma grande energia do Prota. Shang-Bai tapando o olho, falando que essa energia é poderosa. O Prota com uma cara maligna, dizendo que seu corpo está cheio de poder, falando que ele não é o único que pode aumentar a força instantaneamente. Shang-Bai fica pensativo, falando como ele conseguiu aumentar a força dele assim tão rápido. E o King começa a levantar e consegue ver o Prota na frente dela, falando que precisa ajudar ele. Umas perninhas vêm andando. Ela pergunta por que Rui chegou agora. Ele disse que não podia ficar longe de uma luta tão interessante assim. E parece que o Yang é bem forte, né? Shang-Bai assustado, fala que parece que a energia dele foi superada por esse garoto. Começa a correr, falando que eles vão se encontrar de novo. O Prota manda ele não correr e lutar até o fim. Rui se aproxima, falando como esperado da pessoa que foi escolhido pela irmã dele. Ele pega no ombro do Prota, perguntando se o Prota não está ouvindo ele. O Prota chupado pergunta por que ele está com tanta pressa. Não é fácil assim assustar alguém com uma explosão de aura. E o King congelando, fala que não esperava ter uma convulsão nessa hora. O Prota se aproxima, perguntando se ela está bem. E o que é isso no rosto dela? Quando ele pega na mão dela, puxa rapidamente, falando que foi muito frio, olhando na sua mão, falando que achou que fosse morrer. Rui se aproxima, perguntando se a irmã dele está bem. O Prota dando a mãozinha, pergunta se ela consegue se levantar. Rui dá um tapão na mão dele, falando que a irmã dele está fraca, manda deixar ela descansar um pouco e manda ele não confundir as coisas. A irmã dele só salvou ele porque ela precisa de ajuda e ele ainda não confia completamente nele. Prota pergunta o que é essa mancha negra na cara dela, e o King fala que contraiu esse veneno gelado num lugar proibido, e além disso, à medida que ela ficava mais forte, mais profundamente o veneno se espalhava pelo corpo dela. Mas quando estava perto de morrer, comprou uma pílula lendária. Para a surpresa dela, foi capaz de suprimir por um tempo os efeitos da marca, e mesmo que só tenha conseguido suprimir por um curto período de tempo, deu a ela um pouco de esperança e salvou ele hoje para que ele possa curá-la. O Prota pensativo fala que esse veneno é muito raro, nem mesmo nos livros de seu mestre fala sobre isso. Seu mestre já aparece falando que esse é um veneno raro e é mais encontrado em mundo rico em energia espiritual. Fala que o Prota tem uma sorte estranha. O Prota pergunta o que ele quis dizer com sorte. Seu mestre fala que como a técnica secreta dele pode usar esse veneno para cultivar. Fica sério, falando que o método é simples, mas pode ser um grande sacrifício para ele. O Prota nervoso pergunta o que ele deve sacrificar. Seu mestre sério diz que ele precisa sacrificar sua virgindade para salvá-la, apenas fazendo cultivação dupla com ela e transformando o veneno em energia espiritual para ele vai salvar ela. Seu mestre pensativo fala que isso deve ser difícil dele aceitar, já que vai ter que sacrificar a própria virgindade. O Prota na mesma hora falando que mesmo que o sacrifício seja grande, ele está disposto a aceitar. Seu mestre diz que com o nível atual dele ainda não pode absorver esse veneno gelado, mas ele pode usar as agulhas espirituais para dar um tempo para ela, e se ela ficar perto dele, ele ficará mais seguro. O Prota fala para o King que pode ajudar a curar ela com esse veneno. Ela diz que se ele fizer isso, vai proteger ele em troca. O Prota diz que após sentir o pulso dela, percebeu que ela tem uma energia extremamente fria passando através das veias dela.
dela, então pede para eles ficarem sozinhos para iniciar. Rui brabo falando que não é uma pessoa qualquer e ele precisa ficar aqui de olho, e o King nem fala nada, só olha para ele com uma cara séria. Na mesma hora, Rui sai fora mandando eles se comportarem. O Prota pede para que ela tire as roupas dela, dizendo para ela não se preocupar, que ele não tem segundas intenções. Ela tira sua parte de cima, o Prota fica corado falando que está pronto para aplicar as agulhas. Ele começa a preparar suas agulhas e o King fica olhando para elas. Quando o Prota pega a primeira, ela já fica nervosa. Ele começa a preparar essa agulha espiritual, mas o King defende a primeira agulha, pede desculpa falando que não estava preparada. O Prota tá pensativo, fala que ela é forte, mas mesmo assim ainda tem medo de agulha. Ele tenta de novo começar o tratamento. Ela pede desculpas de novo falando que dessa vez está pronta. O Prota começa a ficar irritado. Ele grita falando que Xing Bai está aqui. Ela se vira assustada para olhar. O Prota já aparece nas costas dela falando que não teve escolha. Ela vai se virar falando que foi enganada. A agulha acerta o seu cangote. Ela dá um gemidinho falando que é como se estivesse uma corrente quente passando pelo corpo dela. Rui já quebra a porta rapidamente falando que sabia que o Yang estava tramando algo. O Prota e o King só olhando para ele. Rui fica nervoso, dá uma risada falando que se eles quiserem pode pegar um pouco de café para eles. O Prota fica puto mandando ele pagar pela porta. No dia seguinte, na empresazão, o Prota pensativo fala que mesmo depois de várias pessoas desmaiarem ontem, os jornais reportaram como se fosse apenas um vazamento de gás. Diz que precisa tomar cuidado com os assassinos de flores. Eles têm contato dentro e fora do país. As atendentes veem ele chegando, nervosas, dão um bom dia gerente. O Prota começa a olhar para os lados procurando, pergunta se elas estão falando com ele. Zhao Nan se aproximando, fala que é claro que estão falando com ele. Depois de saberem que ele trabalha aqui, as vendas aumentaram muito, então ele merece ser o gerente. Manda o Prota se preparar para participar da reunião, e se ele não quiser ser gerente, pode passar no RH depois. Eles começam a se juntar na reunião. Zhao Nan fica nervosa, pergunta por que o seu tio está aqui. Ele pergunta se ele não pode ficar aqui. Ela diz que não é isso. Se ele tivesse avisado, eu teria ido buscar ele no aeroporto. Ele tomando chá, pergunta se ela cancelou o casamento com o Yekai para ficar com esse idiota aqui. O Prota pensativo diz que de novo a família Yekai está enchendo o saco dele. Zhao Nan irritada fala que se for por isso, não tem nada a ver com ele. Ele quebra a mesa. Os figurantes ficam assustados. Ele fala que Zhao Nan é muito mimada pelo pai dela. Não cabe a ela decidir sobre isso. E esse idiota já provocou as duas famílias antigas. Ele não vai conseguir viver muito. O Prota sério falando que todos que tentaram matar ele morreram. E ele nem mesmo está no nível dele para falar algo. Zhao Huan começa a avançar, falando que o Prota tem muita coragem. Agora vai ensinar uma lição nele para se comportar. O Prota nervoso pede ajuda do seu mestre para lidar com isso. Seu mestre irritado manda ele resolver isso sozinho. Zhao Huan vai dando um soco, falando que ele está com tanto medo que nem consegue se mover. O Prota fala para seu mestre, se não for ajudado ele vai morrer. O soco para no meio do caminho e Zhao Huan começa a ficar se tremendo. O mestre do Prota começa a usar a pressão espiritual dele. Zhao Huan de joelho pede para que o Prota poupe sua vida. Não precisa ficar irritado com ele. Todos ficam surpresos. Zhao Nan falando que seu tio é um guerreiro Jin negro de 6º nível e mesmo assim ficou de joelhos. O Prota fala que não é intimidado facilmente e Zhao Nan é sua salvadora. Manda ele não intimidar ela mais e não voltar a incomodar ele novamente, porque não importa de qual família ele seja, não vai perdoar ninguém. Zhao Huan assustado, falando que não soube que o Prota era tão poderoso, senão não teria se preocupado, ele mesmo teria cuidado de Yekai. Zhao Nan chama todos para começarem logo a reunião. O Prota sério fala que por ele ser o tio da chefe dele, vai deixar ele dessa vez, mas não terá uma próxima. Zhao Huan assustado fala que ele não tentaria de novo, nem mesmo se tivessem coragem. A reunião continuou, mas de uma forma estranha. O Prota no seu quarto cultivando, fala que mesmo depois de passar o dia todo aqui, não conseguiu subir de nível ainda, falando que a energia da terra é muito escassa, fazendo a cultivação dele ser muito lenta. Seu mestre fala que gastou muito poder naquela hora, fazendo ele sofrer alguns danos, e no seu mundo várias pessoas subiu de nível facilmente. O Prota manda ele não esquecer onde ele está. Aqui na terra a energia é muito escassa. Seu mestre fala que mesmo na terra existem veias que são ricas em energia espiritual, falando que as
Zebelina do Prota é uma criatura de linhagem lendária de caçadores de tesouros. Manda o Prota usar o livro de evolução de montarias, assim a Zebelina será de grande ajuda para ele no futuro. E apesar de poder usar a consciência divina, não vai poder ficar protegendo o Prota toda vez como essa foi. O Prota fica sério falando que o mestre dele está sério, não pode ficar dependendo dele para sempre. Amanhã irá procurar um local rico em energia espiritual para avançar na sua cultivação. Ele chega em uma imobiliária com a Yu King, falando que agradece ela por ter vindo acompanhar ele aqui e pergunta cadê o irmão dela. Ela fala que não trouxe ele porque senão poderia ser um estorvo. Ele chega na atendente que pergunta logo em que pode ajudar. Prota fala que gostaria de saber sobre uma vila nas proximidades e se ela tem alguma recomendação. A atendente pensativa diz que ele quer comprar uma vila com essa aparência de pobre. Ela fala para ele que o preço das vilas nessa área é muito cara, não acha que seja recomendado para ele. Ela fica irritada ouvindo o Prota falar que está com muito dinheiro de sobra e precisa de uma vila grande no pé da montanha. Ela dá uma risadinha maligna, pensando em quem seria o burro de acompanhar um pobre como ele. Ela diz que vai solicitar para aquela atendente lhe dar as informações sobre essa área. Essa é a novata no escritório de venda, se chama Tong. Ela pergunta se o Prota precisa da ajuda dela. Tong pergunta se ele quer mesmo visitar essa casa. Tem rumores que essa vila está mal assombrada. O Prota rindo, fala que ela é bem honesta, mas ele está de olho nessa vila. Pensativo, diz que essa é a única vila que atende os requisitos e aparenta possuir uma veia espiritual. Eles vão chegando na vila, olhando bem, fala que essa vila tem uma aura estranha, parece ter algo muito errado nessa casa. Eles vão entrando na casa, Tong assustado, falando que é a primeira vez dela aqui nessa casa, parece mesmo ser assombrada. Uma aranha cai na cara dela, ela dá um grito e o King se vira rapidamente, dizendo para esse demônio receber o golpe da espada dela. Acaba explodindo a casa, fazendo um enorme buraco na parede. O Prota abre um olhão, falando que essa vila ele planeja comprar ela. Muito brabo, manda ela olhar antes de atacar. Não precisava disso tudo para matar uma aranha. E o King falando que sentiu que tinha algo atrás da parede. Atrás da parede estava Rui, assustado, falando que não deveria ter seguido ela escondido. Andando pelo local, o Prota fala que não existe essa coisa de casa mal assombrada. Tong fala que essa é a última parte da vila, a adega subterrânea. Na frente deles um grande círculo espiritual. Atrás do Prota uma sombra. Ele pensando, fala que já viu essa informação no livro do seu mestre. O Prota se vira olhando, já vê uma cara medonha na sua frente, toma um susto e dá um socão na cara do fantasma. Eles começam a bater no fantasma e o King já aparece falando que vai ajudar a bater nele também. Tong já aparece com um barril falando que vai acabar com a existência desse monstro. Com o rosto todo inchado fala que é ele, Rui, e o King fica braba falando que mandou ele ficar em casa. Ele começa a dar uma desculpa esfarrapada dizendo que tropeçou em um buraco e acabou caindo aqui dentro dessa casa. O Prota e Tong olhando, perguntando quem vai acreditar nessa desculpa esfarrapada dele. O mestre já aparece falando que essa formação não é comum, é uma formação guardiã, e esse lugar também está localizado uma veia espiritual, e embaixo dele parece ter uma tumba. O Prota assustado pergunta se terá que cultivar agora nela, e o King se aproxima perguntando se aconteceu algo. O Prota nervoso fala que está tudo bem, e agora que já viram tudo podem ir embora. O Prota fala para Tong que decidiu comprar esta vila, chamando ela para voltar e assinarem o contrato. Do nada ele escuta uma voz muito alto. O Prota perguntando de quem foi essa voz. Sai correndo falando que vai na frente ver o que está acontecendo. Eles ficam surpresos. Na frente dele veio Yang Li, assustada, falando que não queria ofender ele, só queria matar o Yang. O Prota olhando para ela, fala que essa é assassina de flores. E o King pergunta quem é essa pessoa. O Prota fala que é uma das pessoas que estavam tentando matar ele, mas não sabe como ela chegou até aqui. E pergunta por que será que ela está tão assustada. Rui rindo fala que eles estão todos assustados, sendo que não existe nenhum fantasma aqui, e se estiver ele facilmente pode bater nele. Na frente deles aparece um fantasma gigante e o King já avança falando para deixar com ela. Ela usa uns golpes perguntando quem é que está fingindo ser um fantasma aqui. O golpe passa direto pelo fantasma. Ela fica se perguntando se não acertou. O Prota, usando seus olhos espirituais, fala que consegue ver que ele está ileso. Seu mestre observando, fala que não imaginava que encontraria um ser espiritual aqui na Terra. O Prota manda seu mestre não ficar só observando e dizer como derrota isso. Seu mestre manda ele não depender só dele, ele também é um cultivador, e com o que ele aprendeu até agora
Prota para lidar com isso, então não vai fazer nada. O Prota se lembra de algo falando que só tem uma coisa para fazer então. Ele manda o King sair do caminho dele e começa a preparar uma habilidade de chamas e começa a atacar fogo no espírito. O fantasma começa a gritar pedindo para ele poupar a vida dela, que não vai mais assustar as pessoas aqui. Seu mestre manda ele parar. O Prota apaga o seu foguinho, o espírito chorando agradece por ter sido poupado, mas não queria machucar ninguém, só queria assustar eles. Comenta aí embaixo fruta com a letra C. Fui.